Olá, irmãos, aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Jesus Cristo é nosso Senhor. Esta semana nós estamos desfrutando de uma palavra que nos alerta sobre a volta do Senhor, sobre o ambiente que vai estar quando o Senhor vai voltar. E nós temos o hábito de olharmos para o mundo, imaginando, mas não é, o maior sinal da volta do Senhor é na igreja. É na igreja. Os escândalos se dá na igreja. É na igreja que as coisas acontecem também. Aonde nós devemos prestar mais atenção. Não existe nenhum escândalo de crente que seja fora da igreja. Qualquer irmão será sempre irmão. E será sempre da igreja. Então não tem problema na igreja deles. Não existe isso. Existe a igreja. E nós somos da igreja. Então todos os escândalos que nós vemos acontecendo é na igreja. Todo onde surge falso profeta é na igreja. Não é nada no mundo. O mundo tem os sinais que ele dá, mas tem os sinais da igreja. Quem que vai estar desapercebido? É a igreja, é gente da igreja. Quem são os servos infiéis? É a igreja. As virgens imprudentes? É a igreja. A virgem, ela representa, as 10 virgens representam a totalidade do povo de Deus, representa a totalidade dos crentes, representa a igreja. E uma grande parte vai estar desapercebido. O que é estar desapercebido? Estar desapercebido é não saber quem somos e quem o Senhor é. Isso é estar desapercebido. Vê que o Senhor diz que será como na volta, como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Não tem pecado em nada disso. Só que era uma vida alheia aos planos de Deus. É uma vida de alguém que não sabia quem eles eram. Eles eram a descendência de Sete. Eles eram para ser diferente da descendência de Caim. Mas a descendência de Sete estava totalmente desenvolvido, totalmente desapercebidos de quem eles eram. Eles estavam envolvidos com o mundo, envolvidos com o mundo. Eles queriam que o mundo permanecesse bom para eles viverem no mundo. Israel é a mesma coisa. O templo da época de Jesus, por quem que foi construído? Por Pilatos. Foi construído pelo governo romano, para que os judeus adorassem a Deus ali e deixassem eles governar Israel, governar o mundo em paz. Para que eles pudessem governar em paz e Israel adorasse no templo e não causasse problema a eles. E eles aceitaram isso, acharam maravilhoso essa mistura. Essa mistura da política com as coisas de Deus. Hoje é a mesma coisa. Nós queremos eleger alguém para guardar a igreja. Para proteger a igreja contra não sei o que, como se Deus não fosse autossuficiente. Como se Deus precisasse da nossa intervenção. Estamos desapercebidos. O Senhor Jesus disse assim, naquela época, que ele está falando da nossa época, naqueles dias será como 10 virgens. O reino de Deus será, vou até ler, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito.
Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As que estavam apercebidas. Essas 5 sabiam quem elas eram. Elas não excluíam as outras. Elas sabiam que elas eram a noiva de Cristo. Estavam apercebidos do que eles eram. A descendência de Sete estava desapercebido quando Noé pregava que ia vir chuva. E eles só perceberam o problema quando Noé entrou na arca e começou a chover. Mesma coisa se dá nos dias de hoje. A igreja está desapercebida do que ela é. Nós estamos desapercebidos do que nós somos. Nós não valorizamos o fato de termos o Deus triuno habitando em nosso espírito. Nós não valorizamos isso. Nós queremos viver muito bem aqui na Terra. Queremos ter a nossa religião cristã maravilhosa e comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Isso é o nosso anseio aqui na Terra. Mas não é assim. Nós precisamos estar apercebidos de quem nós somos, do que nós somos. Nós somos o testemunho do Senhor na terra. Nós somos aonde o Senhor habita e se expressa aqui na terra. E quem falou isso? O próprio Jesus, o próprio Senhor ressurreto, disse isso a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando fala Jesus, quer dizer o ser humano, o filho de Maria. Ele deu testemunho que nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós não podemos ficar desapercebidos disso. Nós não podemos querer que o governo mundano crie um templo para nós adorarmos ali com a nossa religião. Como se Deus precisasse da nossa intervenção para poder se manter, se proteger. Estamos totalmente alheios àquilo que o Senhor é, para aquilo que o Senhor nos chamou. Para sermos testemunhos da palavra do Senhor. Hoje o Deus triuno habita em nós. Hoje a igreja é a casa de Deus aqui na terra. Mas nosso testemunho não é disso. Nós testemunhamos uma religião cristã. Com seus valores, com seus costumes, defendemos ser uma boa alma, ser uma pessoa de boa índole, de uma moral elevada. Mas isso não basta. Isso não basta. Precisamos estar apercebidos, valorizar o que somos. O que estamos fazendo aqui na terra. Precisamos desfrutar dessa nossa posição em Cristo. Não podemos estar desapercebidos. A a descendência de Sete, na época de Noé, só foram dar conta quando não tinha mais jeito. Estavam totalmente desapercebidos do que eles eram. Jesus diz que agora, na volta dele, que se avizinha, seria a mesma coisa. Por isso que ele não fala em pecado. Ele fala em casar-se, dar em casamento, vivendo no mundo normalmente. Um será tomado, o outro não. Porque um vive aqui, mas sabe quem ele é, e o outro não. O outro é alguém que também é salvo, mas totalmente envolvido com o mundo. Ele quer deixar um mundo bom para ele poder viver aqui. Senhor Jesus, nós precisamos ter clareza dessas coisas. Saber da nossa função. Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui para seguir com o Senhor. Para desfrutar do Senhor como espírito e vida.
e vivermos fraternalmente junto com os outros irmãos. Sermos a igreja. Não existe a igreja deles e a minha igreja. Existe a igreja. A igreja em Lorena, a igreja em Pinda, a igreja no Rio de Janeiro. Existe a igreja. Quando um irmão escandaliza em algum lugar, ele é o irmão da minha igreja. Não tem esse negócio que não é da minha igreja. Ele é da igreja na cidade que ele mora. O escândalo foi encher a cidade. Foi encher a cidade, mas ele é da igreja, da mesma igreja nossa. Não existe eles e nós entre o povo de Deus. Não existe isso. Existe nós. Existe nós. Senhor Jesus, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, para nós prosseguirmos testemunhando da palavra do Senhor. Amém. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal.